Bom dia, meus irmãos. Eu quero dar as boas-vindas a todos para mais esse culto online, em nome do nosso pastor Aldimar e de toda a liderança da igreja. O nosso coração está esperançoso de que logo nós poderemos dar as boas-vindas com todos os irmãos aqui presentes no templo para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. O motivo desse nosso culto é de louvor e adoração por o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, por aquilo que Ele é. Independente das circunstâncias que nós estamos passando, de pandemia, de isolamento social, mas nós temos razões de sobra para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Eu vou fazer a leitura bíblica em 1 João, capítulo 5, versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 20, verso 4. E assim nos diz a palavra do Senhor: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Vamos louvar ao nosso Senhor com o hino 502 do Inário para o Culto Cristão, Temos por Lutas Passado. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos honrar o Teu nome, porque nós sabemos que Tu és um Deus que tem sido por nós, tem lutado por nós e tem, Senhor, sido a nossa fortaleza. Tu tens, Senhor, nos protegido de tantos males. E por isso nós estamos gratos a Ti nesta manhã. Queremos dedicar todos os momentos deste culto à Tua honra e à Tua glória. Aceita cada expressão em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter agora um momento especial do Departamento Infantil. Vamos acompanhar o vídeo e vamos juntos participar desse momento tão importante na nossa igreja. Que maravilha é estar aqui mais uma vez com vocês para abrir uma nova porta e falar sobre um novo assunto. Na semana passada, nós conversamos sobre Deus me criou à sua imagem. E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial. Deus
quer ter um relacionamento comigo. Deus quer ter um relacionamento com você. Isso não é maravilhoso? O Senhor dos Senhores, aquele que tem o maior amor do mundo, deseja se relacionar com você e comigo, com todos nós. Mas antes de falarmos sobre esse novo assunto, vamos lembrar o versículo desse mês? Vamos lá, pessoal. Fiquem todos de pé, se mexam, se levantam. As crianças e os adultos. O que nós vamos falar agora está na Bíblia, na palavra da verdade. Vamos lá? Eu te louvo porque me formaste de forma admirável. As suas obras são maravilhosas. Disto eu tenho certeza. Salmos 139, 14. Que verdade sensacional, não é, pessoal? Mas olha, hoje eu quero falar sobre algo muito interessante. Na Bíblia conta que antes, quando Jesus ainda estava aqui, todos queriam estar perto dele. E Jesus estava perto tanto daquelas pessoas importantes, ricas, religiosas e muito cheias do poder, como também daquelas pessoas que ninguém se lembrava, os doentes, os pobres que não tinham dinheiro, ou aqueles que eram excluídos. Jesus queria estar perto de todos. E Jesus sabia que os líderes religiosos detestavam isso, gente. Eles não gostavam nem pensar. Até que um dia, Jesus viu eles cochichando e resolveu contar uma história. Jesus costumava contar histórias para que as pessoas pudessem entender algo importante sobre Deus. Mas essa história, quem vai contar pra gente é a Quarentina. Tá na hora de chamar a Quarentina, pessoal. Quarentina, cadê você? Oi, Quarentina, tudo bem? Tudo. Que foi, Quarentina, que você tá toda emburrada aí no cantinho? Sabe o que é? Eu não quero mais conversar com o meu irmão. Conversar com seu irmão? Pera aí, olha aqui pra mim. Vamos conversar. O que tá acontecendo? É que o álcool Gelson ficou com raiva de mim só porque eu sumi a canetinha amarela dele. E eu falei pra ele que ele tinha um monte de outras canetinhas e que ele não precisava ficar chateado comigo. Mas aí ele foi lá, contou pra minha mãe e agora eu não quero mais brincar com ele, ser amiga dele, pintar com ele e não quero. Epa, peraí, eu acho que a gente precisa conversar e resolver essa história. Olha aqui pra mim. Você por acaso procurou a canetinha para devolver pro seu irmão? Não precisa. Olha o tanto de canetinha que ele tem. Ah, sim. Realmente tem um monte de canetinha. Mas não precisa da amarela. A amarela não serve para nada. Sabe, Quarentina, você contando essa história de ter perdido uma canetinha amarela, que essa canetinha não serve para nada, isso me fez lembrar uma história que tem lá na Bíblia. Lá na Bíblia tem a história de alguém que também perdeu uma canetinha amarela? Não, Quarentina, mas tem uma história que Jesus nos conta sobre uma ovelha perdida. A ovelha se perdeu? Isso mesmo. Não conheço essa história. E o que isso tem a ver com a canetinha? Ah, eu acho que você vai entender muito bem a importância de procurar a canetinha e devolver ela para o seu irmão. Mesmo? Então você me conta a história? Sim, eu vou abrir aqui a nossa Bíblia e a história se encontra em Lucas 15, do versículo 3 ao 7. Então tá, lê aí. Eu vou ler, prestem atenção. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99
e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não entendi o que essa história tem a ver com a canetinha que eu perdi. Ah, então agora eu vou te explicar o que essa história quer dizer. Essa história, Quarentina, mostra que para Deus todos nós somos importantes. Você, eu, cada um de nós, porque Deus quer ter um relacionamento conosco, porque cada um tem a sua individualidade. E a canetinha amarela? Calma, Quarentina, nós vamos chegar lá. A história conta que o pastor, quando ele foi contar suas ovelhas, ele percebeu que estava faltando uma. Mas as 99 eram tantas! Para que ele saiu atrás de uma? Da mesma forma que das canetinhas, Quarentina. Olha, parecem ser tantas canetinhas, mas se a gente olhar e falar assim, ó, vamos desenhar um sol? Vamos! Então, que cor você vai fazer o sol? Amarelo! Então, pega para mim a canetinha amarela. A canetinha amarela sumiu! Não tem como desenhar o sol! E agora temos que procurar! Vamos! Calma! Tá vendo como a canetinha amarela faz falta? Da mesma forma, aquela uma ovelhinha fez falta para o pastor e o pastor saiu a procurar a ovelha. Ah, eu acho que eu vou ter que procurar essa canetinha. Eu também acho que a gente pode procurar. Olha o que eu achei! Que alegria! Agora a gente pode desenhar o nosso sol amarelo. Nossa! Quanto exagero por causa de uma única canetinha! Ah, pode parecer exagero, mas não foi isso o que Jesus disse. Quando o pastor encontrou a ovelha, ele a colocou nos seus ombros e, muito alegre, ele retornou para casa, reunindo toda a sua família e amigos para fazer uma grande festa. Então agora eu vou ter que fazer uma festa por causa de uma canetinha amarela? Não, Quarentina. O que Jesus estava querendo dizer é que há uma grande festa no céu quando uma pessoa se arrepende e reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nisso, há uma grande festa no céu com Deus, com os anjos e com o próprio Jesus, para celebrar mais uma vida que foi salva. Nossa! Agora sim eu entendi a história da canetinha perdida. Opa! Da ovelha perdida. Que bom, Quarentina, que você entendeu. E eu espero também que você tenha entendido que você é único para Deus e que Deus quer se relacionar com você e com você também. E que você reconheça Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que haja uma grande festa no céu. Um grande beijo e tchau! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar.
Amém? Queridos, vou fazer a leitura agora em Romanos capítulo 8, versículo 31. Esse é um texto muito especial que nós devemos guardar nos nossos corações, na firme esperança de que o Senhor faz isso por nós. O que é que nos diz a palavra de Deus? Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou ler de novo, e eu gostaria que você ouvisse esse texto lido da palavra de Deus, que está em Romanos 8, 31, como palavra de Deus escrita para o seu coração. Não é uma palavra escrita lá para o passado, para a igreja de Roma. É uma palavra para hoje, para agora, para o meu coração e para o seu coração. E assim diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 497 do Inário para o Culto Cristão. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Vivo alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém. Nós vivemos um tempo diferente, um tempo de alguma forma especial, que mesmo nas casas, onde cada um está agora, alguns de nós aqui, outros nas casas, nós podemos orar juntos. Eu convido a igreja, nesse momento, para orar ao Senhor. O nosso momento de oração será conduzido, será dirigido por uma oração da irmã Carol. Vamos acompanhar essa oração, dizer amém e de alguma maneira concordar diante do Senhor com aquilo que será colocado diante dele. Oremos, meus irmãos. A graça e a paz, irmãos. Saudade de todos. Vou orar, intercedendo por todos nós, pelo nosso país, pela nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por sua misericórdia, meu Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor em muito tem nos abençoado, Pai. Obrigado pelo sustento, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor.
Peço nesse momento, Senhor, que o Senhor incline os teus ouvidos à minha oração, Senhor. Que o Senhor esteja intercedendo, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso mundo, Pai. Que o Senhor esteja nos olhando, Pai, com os olhos de amor, com os olhos de misericórdia, Senhor. Que o Senhor esteja renovando, Senhor, as nossas forças, as nossas esperanças, Pai. Eu venho te rogar, Senhor, pela saúde pública, Pai. Que o Senhor possa estar promovendo, Senhor, meios para que a gente possa achar a cura para este vírus, Pai. Peço também pela nossa economia, Senhor, que o Senhor sabe o quão difícil está sendo essa atual política, Senhor. Tudo isso pelas coisas que nós estamos passando, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo, Senhor, dos desempregados, Senhor, das pessoas que estão com seus empregos desestabilizados, com as suas empresas fechadas, Pai. Peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor tenha que o Senhor dê a essas pessoas um novo ânimo, uma nova esperança, Senhor, para que eles continuem a lutar, Senhor, crendo que é somente o Senhor que é possível de fazer qualquer coisa, Senhor. Somente o Senhor tem a graça, Senhor, e pode fazer o impossível por nós, Pai. Peço também pela vida da tia Dina, Senhor, que o Senhor possa estar curando essas dores, que o Senhor possa usar os médicos, Senhor, para aliviar esse momento difícil que ela está passando, Pai. Peço também pelos doentes do Covid, Senhor, a Jéssica, o marido dela, os nossos familiares que às vezes estão acometidos por esse grave vírus, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo o alívio, trazendo a cura, aliviando as dores, Pai, aliviando os sintomas, meu Pai. Peço também pelas famílias enlutadas, Pai. Te coloco em especial a vida da Helenice, do nosso irmão Tavares, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a família, consolando os corações, revigorando o ânimo, meu Deus. Que o Senhor venha estar com essas famílias consolando a cada dia, meu Pai. Peço que o Senhor esteja com eles, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo sustento, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, nós reconhecemos que devemos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Reconhecemos que louvamos com as nossas vozes, louvamos e adoramos com a nossa obediência, mas nós louvamos também e adoramos através dos nossos dízimos e ofertas. Cremos que através dos dízimos e ofertas, o reino de Deus avança. Cremos que a casa do Senhor é sustentada através dos dízimos e das ofertas. Vamos colocar aí na tela os dados da conta da igreja, para que você que é membro desta igreja, desejando no seu coração, entendendo que é um ato de louvor, possa dedicar a sua oferta e apresentar o seu dízimo diante de Deus. Queridos, vamos continuar lendo a palavra do Senhor, agora em Romanos capítulo 8, versículos de 37 a 39. É outro texto impactante na nossa vida. Eu quero que você esteja com a sua mente aberta, com o seu coração aberto, com o espírito preparado para Deus falar ao seu coração através desta palavra. Romanos capítulo 8, versos de 37 a 39. Palavra do Senhor que nos diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, nós vamos louvar e bendizer o nome de Deus com as nossas vozes. Seremos conduzidos com a nossa equipe de louvor. Adoremos ao Senhor. Amém. Quero convidar você nesse momento para levar os seus pensamentos ao nosso Deus,
Os olhos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. E os ouvidos do Senhor estão sensíveis ao nosso clamor, porque Ele é um Deus de promessa. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Estamos aqui para cultuar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você para continuar louvando o nosso Deus neste momento com o cântico Ouve Nossos Louvores. Nossos lábios
louvado seja o nosso Deus. Queridos irmãos, nós temos um grande privilégio na nossa igreja Batista do Jardim das Esmeraldas. Temos o privilégio de termos o nosso querido pastor Aldimar, homem de Deus, generoso, acolhedor, sábio, que tem conduzido essa igreja por mais de 30 anos, eu não sei 30 e quantos anos, mas essa igreja tem essa segurança de ter esse homem de Deus na direção do seu povo. E tem outros pastores que têm caminhado junto com o pastor Aldimar e que têm contribuído de alguma forma no ensinamento, na pregação da palavra. E dentre esses nós temos o nosso pastor Abelardo, que fez parte da minha formação no seminário e que nós temos tido o privilégio de ouvir falando aos nossos corações. Por que estou falando todas essas coisas? Para você não se distrair agora. O pastor Abelardo, eu vou orar por ele agora, pedindo que Deus use a vida do pastor Abelardo para abençoar a minha vida e a sua vida. Você não vai se distrair, você não vai fazer outra coisa, vai abrir o seu coração para ouvir de Deus para a sua vida nessa hora. Oremos em favor do mensageiro desta manhã. Deus bondoso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra. O Senhor tem nos abençoado através dos Teus servos. E nós pedimos nesse momento, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida do pastor Abelardo, para que ele, ó Deus, no abrir da sua boca, no abrir da Tua palavra, ele possa abençoar as nossas vidas com a palavra viva do Teu coração. Abençoa-nos, ó Deus. Não queremos outra coisa senão ouvir a Tua voz. E queremos ouvir a Tua voz na interpretação do texto sagrado pelo Teu servo nesse momento. E é no nome do Senhor Jesus é que nós rogamos a Tua bênção sobre ele e sobre nós. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos e minhas irmãs. É um prazer poder falar com vocês nesta manhã. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis e muitos estão desanimando. Alguns estão se desesperando. E nós precisamos de um amparo, nós precisamos do socorro, nós precisamos das garantias que podemos ter em Cristo Jesus e da parte do Pai, que o enviou para a nossa redenção. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos o texto do apóstolo Paulo que se encontra em Romanos, no capítulo 8, e que nos fala a respeito das garantias da fé para tempos incertos. Vou ler o texto que se encontra, então, no capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Será que a fé nos dá realmente garantias? Será que podemos confiar completamente no amor do nosso Deus? Será que Ele está realmente pronto para nos cercar, nos proteger, nos guiar, nos orientar? A nossa fé, ela tem resultados? A nossa fé, ela pode nos dar a guarida, o consolo, a proteção que nós realmente necessitamos ao atravessar os vales desta vida? Eu gostaria de responder a estes questionamentos de forma contundente, afirmativo. Nós estamos guardados não por causa de uma fé religiosa, mas nós estamos guardados porque esta fé está depositada naquele que pode realmente estar do nosso lado, nos consolar e nos amparar em toda e qualquer situação. Este contexto, para os versículos de 31 a 39 do capítulo 8 de Romanos, é o contexto das afirmações definitivas do Senhor para aqueles que creem, que depositam sua fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. O contexto dessas garantias dadas por Deus é uma condição geral, é um contexto que trata da situação geral pela qual o mundo vive no tempo presente. Neste capítulo 8, no versículo 18, a palavra de Deus nos diz a respeito das aflições do tempo presente. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diz ainda o apóstolo Paulo que há uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação daquilo que há de ser revelado nos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeita, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ora, o apóstolo Paulo está falando de um contexto dentro do qual nós experimentamos as garantias da fé que depositamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o contexto é um contexto de dificuldades. O contexto é de aflições. A criação, no seu todo, incluindo todos os seres que vivem dentro da criação, e isto inclui nós, a sociedade humana, está passando por tempo de angústia, de aflição, de sofrimento. Este tempo revela uma criação oprimida pela vaidade, pela intervenção da maldade e do pecado, que muda o curso da liberdade e direitos naturais e causa dores no mundo. Altera aquilo que Deus, ele criou e planejou para ser uma perfeição. Mas a intervenção do mal, o descuido por causa
do pecado tem alterado profundamente os acontecimentos e por isso nós sofremos junto. Neste capítulo 8, versículo 23, Paulo diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ou seja, nós precisamos entender que o sofrimento que passamos, ele é um sofrimento generalizado, disperso em toda a criação. Ele é um sofrimento que precisamos de suportar até o dia da redenção final. E aí vem a questão, então, que Paulo coloca no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? O que esperar? Será o futuro pior do que o presente? Será o futuro mais trágico, mais difícil, mais carregado de angústias e de sofrimento? Mais ainda, é possível os filhos de Deus suportarem as dores até o dia da sua redenção final? Podemos aguentar este tempo presente sem nos desesperarmos e negarmos a nossa fé? Paulo diz que fomos salvos em esperança. Então, que esperar? E então, Paulo, ele mesmo vai dizer neste capítulo 8, versículo 31, texto que nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o que oferece as garantias de que, apesar de todos os sofrimentos, e que, a despeito de todas as alterações que produziram esta quantidade incrível de dor, de angústia, dispersos pela criação, e que tanto sofrimento, expectativa e às vezes medo produz na alma do ser humano. Deus está atento a todas as coisas e a todos os gemidos e a todos os clamores para atender. Como poderíamos dizer que Deus está contra nós? Ele é por nós. Ele é a nosso favor, a favor da fé, a favor das promessas, a favor do livramento. Então, aquele que fez todas as coisas, aquele que jamais retirou a sua mão de sobre a criação que ele fez, aquele que providenciou salvação para todos nós em Cristo Jesus, ele jamais vai nos desamparar. Suas promessas são firmes, sua palavra é leal, ele jamais mente. Seja todo homem mentiroso, Deus não. Ele é verdadeiro em tudo que ele nos diz. Há garantias da nossa fé para estes tempos incertos. Como as garantias, então, elas podem nos ajudar? Estas garantias estão ao nosso alcance. Estas garantias nos poupam, nos ajudam, nos fortalecem? Sem dúvida. Temos uma fé cercada de garantias, promessas e provas de amor dadas pelo nosso Deus. Primeiramente, como Paulo vai afirmar nestes versículos de 31 a 39 que nós lemos, a primeira e mais importante garantia está no verso 32. Diz a palavra:
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, a principal garantia é aquilo que o Pai fez entregando o Filho há 2000 anos atrás, numa data bem específica da história humana, dividindo a história humana entre o antes e o depois de Cristo. Esta entrega do Filho por nós é a principal garantia de que em todas as coisas Ele estará nos atendendo e nos protegendo. Deus de amor está na origem de toda a criação. Deus é aquele que prova o seu amor historicamente para nós. Não é um discurso celestial simplesmente, mas é o que ele fez entregando Jesus naquele momento específico da história, a plenitude dos tempos, para que Jesus realizasse plena obra de salvação e morresse na cruz em nosso favor. Lembro do pedido que Deus fez a Abraão para que Abraão tomasse seu filho Isaque e fosse então ao monte, às montanhas de Moriá, e ali ele o oferecesse ao Pai em sacrifício. E Abraão, ainda que cheio de angústias, ele caminhou em direção ao Monte Moriá. E ele levantou o seu cutelo para sacrificar o seu filho na presença de Deus. Onde está a prova do amor de Deus? Onde está a garantia da fé? Por que pedir tamanha prova de um homem que já tinha sofrido bastante? Deus pediu a prova de fé, mas foi ele quem provou o seu amor por Abraão. Antes que Abraão cometesse aquele ato, a voz do anjo do Senhor bradou, e ele foi impedido pelo poder do Senhor de fazer o sacrifício do seu filho. Por quê? Porque o Pai Celestial já tinha provido um cordeiro para ser oferecido em lugar de Isaque. Gênesis capítulo 22, versículos de 11 a 13. Então a prova de amor, quem deu foi Deus. Ele provou o seu amor a Abraão e ele prova o seu amor por nós, que ele providencia a oferta que substitui a morte nossa e de nossos filhos e nos dá salvação e toda e completa segurança para que nós agora então ouçamos a voz do Senhor que nos dá o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Não há maior prova do amor que sustenta as garantias que o Pai Celestial ele oferece para o ato de crer nele, para a fé. Quando depositamos a nossa fé no Senhor, nós estamos garantidos pelo próprio Senhor. E não serão as dúvidas que hão de interromper a nossa fé e anular as garantias que Deus nos dá.
Em segundo lugar, a segunda grande garantia que a nossa fé tem é que Cristo é nossa defesa contra qualquer acusação. Verso 33, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, diante de todo o cenário da criação que geme, de nós outros que sofremos, há uma condenação por causa do pecado que foi introduzido na experiência humana. E esta condenação, ela é a causa das nossas maiores dores, maiores sofrimentos e piores expectativas. Mas a acusação contra nós, ela foi removida pelo ato da morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Não há mais medo, não há mais razão para temer o juízo, não há mais condenação. Aliás, o capítulo 8 de Romanos abre os seus versos dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós não estamos mais debaixo do pior de todos os medos e da pior de todas as consequências, que é a condenação e a morte eternas que pesavam sobre a nossa alma. O apóstolo João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: se pecarmos, temos um defensor junto ao Pai, um advogado, e ele é aquele que nos defende diante do Pai e nos justifica de toda injustiça. Ou seja, não há mais condenação para aqueles que estão com a fé depositada no poder salvador de Jesus Cristo. Creio no Senhor e isto me basta. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, há um hino maravilhoso ali, dizendo que não há mais condenação, de que não há mais acusação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não há quem possa intentar acusação contra nós à luz da obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então temos ali um hino belíssimo que expressa esta maravilhosa garantia. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, 10. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo tem fúria, e ele promove destruição, e ele articula para que o sofrimento se agrave, e a humanidade se escandalize, e abandone a sua fé. Mas ele não tem mais o poder da acusação. Ele gera sofrimento, mas ele não pode mais promover a nossa condenação. Estamos salvos, estamos livres, estamos justificados pelo sacrifício de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É uma maravilha quando nós podemos enfrentar as lutas e as angústias e os sofrimentos e as expectativas deste mundo com a nossa fé firmemente colocada no
amor do nosso Deus e na obra advocatícia do Senhor Jesus Cristo por nós. Em terceiro lugar, a garantia é o amor do próprio Cristo. Não somente o Pai nos ama, o seu Cristo também nos ama. O seu Filho também nos ama. E ele nos ama de modo profundo e definitivo. Os versículos 34 e 35 do texto que lemos diz exatamente esta palavra de garantia do amor de Cristo por nós. Cristo nos ama. E ele nos ama de tal maneira que ele, no Getsemane, submeteu-se ao Pai e diz: não faça-se a minha, mas a tua vontade. Então o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Cristo nos ama e não há ninguém que possa demovê-lo de sua decisão firme e eterna de nos amar até o fim. Lá em João, capítulo 13, Jesus diz: o amor de Cristo durou até o fim. Ele amou os seus até o fim. João 13, 1. Seu amor é constrangedor. O amor dele é quem abre as portas do nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17, diz que o amor de Cristo nos constrange. E diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, até agora não o conhecemos deste mundo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O amor de Cristo é a garantia de que nós estamos protegidos e guardados. O amor, e por nós, Cristo atravessou a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada, a cruz. Cristo viveu a vida contra a morte todo dia, por amor de nós e por nós. Ele amou os seus até o fim. Então, quando Jesus, em João capítulo 15, a partir dos versículos 12 em diante, ele declara: ninguém tem maior amor do que este. Falava a respeito de si mesmo. Que entrega a sua vida por amor aos seus amigos. Por isso, ele pôde orar. No capítulo 17 de João, os versículos de 12 a 17, pedindo: Pai, não te peço que os retires do mundo. Eles não são do mundo, como eu mesmo do mundo não sou, mas peço que os livre do mal. O mesmo pedido da oração que ele ensinou aos discípulos: livra-nos do mal. Então o amor de Cristo é profundo, é abrangente, é garantia da nossa fé. Em quarto lugar, a garantia da nossa fé está na vitória. A vitória final e completa, que nós já desfrutamos porque temos as primícias do Espírito. Neste texto que lemos de Romanos, o apóstolo Paulo vai declarar: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que
nos amou. Porque estou certo e bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória é a mais completa e perfeita em todas as coisas. Não há exceções aqui. Estou certo, diz o apóstolo Paulo, seja qual for a nossa condição, no presente, em qualquer tempo, seja qual for a condição do presente, envolva esta condição a morte ou dificuldade ou expectativas, seja o que for que este presente ele traga de ameaças sobre a nossa vida, a vitória está certa e garantida por Cristo Jesus. A fé está cercada da vitória. A fé em Cristo Jesus está protegida pela vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele envolve a nossa vida. Ele sustenta a nossa fé. E ele aponta para a vitória. Não há nada menos que vitória que a fé nos garante. Sejam quais forem as circunstâncias. Os versículos de 37 em diante do capítulo 8 que nós lemos, ele diz que seja qualquer coisa que existir, nada será mais poderoso em nossa vida do que o poder do amor de Jesus e da vitória que nos está garantida. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ou seja o que for que esteja nos envolvendo no tempo presente, dificuldades da vida, epidemias, doenças incuráveis, acidentes, fatos da natureza que assolem e que tragam sofrimento e morte. Seja o que for, estejamos nós onde estivermos, sejam quais forem as incertezas quanto ao futuro, sejam os lugares mais altos ou os mais abismais, sejam as criaturas reais ou imaginárias que nos amedrontem, nada podem onde reina o amor de Deus. Nada podem contra nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 58, o apóstolo Paulo vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Então o hino da vitória sobre a morte aqui, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ora, meus queridos, quantas maravilhas aprendemos do texto hoje. As garantias da fé são-nos dadas para os tempos incertos, e nós estamos vivendo estes tempos em nossas vidas. Seja firme, seja constante, creia no Senhor. Nossa fé está garantida, porque a mais importante garantia Deus nos deu,
oferecendo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A garantia também de que Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso protetor. Ele nos livra de todas as acusações. Ele intercede por nós. Nós estamos firmes em Cristo diante do Pai, porque nós estamos com a nossa fé colocada nesta intercessão, nesta advocacia de Jesus. Também, nós estamos garantidos pelo amor do próprio Cristo. Cristo não fez a sua obra por obrigação, forçadamente. Ele fez porque ele olhou para os seus discípulos e ele olhou para as multidões e viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor e as amou e nos ama. Seu amor é que nos constrange. E a garantia é a vitória, nada menos que a vitória. Nada abaixo da vitória, nada contra nós, porque Cristo é a nossa vitória. Vitória completa e perfeita em todas as coisas. É este mesmo capítulo 8 de Romanos que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Descanse nessas garantias. Deposite a sua fé cada dia com mais plenitude na pessoa e obra de Jesus Cristo. Creia no Pai, creia no Filho, descanse na obra consoladora do Espírito Santo e enfrente todas as adversidades, sabendo que a nossa fé é a garantia, ou está garantida pela própria palavra do nosso Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nossas vidas com estas palavras e vamos enfrentar todas as coisas na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado pela sua palavra que foi exposta aos nossos corações. Queridos, mais uma vez chegamos ao final de um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A minha vida foi abençoada. E a minha esperança é que a sua vida também tenha sido abençoada nessa manhã. E eu encerro com os irmãos esse culto com a bênção apostólica, desejando que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam sobre a Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos.